descanso em sua casa? Quantos querem encontrar descanso em sua casa? Nós vamos falar um pouco sobre isso, que está em Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão. Eu vou estar usando a versão NVI, tá bom? E você pode acompanhar também ou na sua própria Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30 diz assim, você pode ficar sentado e acompanhe comigo a leitura. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por poder permitir que homens pudessem escrever esse texto, no qual, Senhor, o Senhor trata com tanto assunto glorioso, para que o nosso coração possa ser encontrado e encharcado de entendimento, para que possamos nos curvar e adorar o seu nome na beleza de quem tu és. Eu te peço isso, que o Senhor manifeste neste lugar a tua presença, a tua glória, para que possamos ser surpreendidos pelo Senhor, que o Senhor possa fazer-nos experimentar, Senhor, da vida de Cristo neste lugar. Ó Deus, eu te peço isso, protege este lugar espiritualmente. Ó Senhor, como autoridade que o Senhor me colocou aqui como pastor dessa igreja, eu oro pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, que Satanás não atinja este lugar, proteja as nossas mentes, os nossos corações, cuide das crianças, que eles sejam protegidos, professoras, e que nenhum mal, Senhor, chegue a este lugar. Eu te peço isso, que aqui haja a habitação do Espírito Santo, de forma, Senhor, que todos que chegarem aqui se inclinem ao poder que há no nome de Jesus. Eu oro assim, no nome do Senhor, no nome de Cristo. Amém e amém. Chegamos então ao fim do mês que nós dedicamos à família. Então, desde o início desse mês, nós falamos um pouco sobre a família, de como nós devemos expressar a Cristo na cidade, como nós precisamos relembrar dos feitos do Senhor, para que nós possamos fazer com que as próximas gerações glorifiquem e adorem o Senhor, novas pessoas possam entender quem é Cristo, e mais pessoas possam se colocar à disposição do Senhor como igreja, como família, para que possamos expressar Jesus em todos os tempos. E hoje aqui nós somos, quero mais uma vez enfatizar isso, nós somos parte da família de Cristo. Quem aqui já foi encontrado com Jesus, teve a revelação que Jesus é o teu Salvador, você que teve isso, você faz parte desta família, a família de Cristo. E aí nós, mesmo sendo partes da família de Cristo, parte desta casa de Deus, nós enfrentamos desafios, lutas, nós enfrentamos momentos também de alegria, e eu queria então hoje convidar todos nós para refletir sobre qual é o nosso papel nesse lugar chamado família. Eu creio que existe um lugar, meus irmãos, onde nós encontramos descansos verdadeiros. Quantos aqui necessitam, então, buscando descanso verdadeiro? Será que é naquelas férias de praia que tanto mundo deseja? Será que é naquela casinha que é onde você vai escutar o passarinho? Será que esse descanso que eu estou falando, não é esse descanso verdadeiro, que é importante também, mas eu creio que existe um lugar onde as dificuldades se transformam em oportunidade para nosso crescimento. Preste atenção, que as dificuldades se tornam a oportunidade para o nosso crescimento, e este lugar é aos pés de Cristo Jesus, na comunidade, na igreja do Senhor. Vivemos em um mundo
onde a escuridão muitas vezes parece prevalecer, não é verdade? Quantos de nós aqui vivemos dias e noites tenebrosos, difíceis de lidar, parece que não vamos vencer, pelo contrário, nós vamos perder. Somos desafiados com problemas que parece que não têm fim, mas pelo Evangelho nós somos lembrados da maneira extraordinária que Deus, que Cristo, que é Deus, Ele é Rei e Ele governa e está pronto para revelar o seu amor, encharcando o nosso entendimento de quem Ele é, nos fazendo ver a doçura e a excelência de Cristo em nós, que é a esperança da glória, não importando as circunstâncias, porque Ele é, Ele está e Ele reina, Ele governa e Ele mesmo ao caos, Ele nos mostra que eu estou contigo. Não é assim, minha irmã Lenilce e irmão Carlos? Esses dias eu assisti, eu estou assim meio coisas antigas, e eu procurei O Peregrino, um filme, no YouTube, está horrível de ver, mas eu assisti até o final, a forma que gravaram, e ele foi escrito por John Bunyan, onde um protagonista chamado Cristão, vocês já devem ter ouvido falar, existe livro, é um livro bem antigo, e esse homem chamado de Cristão, ele é guiado pela luz celestial, em uma jornada espiritual, rumo à cidade celestial, que representa o reino dos céus. E no início dessa história, Cristão, ele vive numa cidade chamada Cidade da Destruição, que simboliza o mundo em pecado. E ele então é confrontado com o conhecimento da sua condição perdida, e aí ele é guiado por uma profunda convicção que ele precisa escapar desta destruição que virá, que é iminente. E assim Cristão começa a dizer para a sua família, começa a dizer para as pessoas que estão ao seu redor, ele começa a ser ridicularizado até pela sua casa, e ele decide abandonar tudo para poder seguir esse rumo. Ele abandona a sua família e a sua vida que estava anterior vivendo, para embarcar nessa jornada perigosa e cheia de desafios na direção da cidade celestial. E ao longo do caminho, se você quiser ver, ele vai encontrar vários personagens que enfrentam diversas provações, que representam as tentações da vida diária, os obstáculos que nós como cristãos podemos encontrar na nossa própria jornada espiritual. E aí, no decorrer da narrativa do filme ou do livro, Cristão é guiado pela luz da verdade, que é representada pela palavra de Deus. Essa deve ser o que nós precisamos mais para a nossa vida hoje, a palavra de Deus, e pela orientação do Espírito Santo, obviamente. E ele aprende lições valiosas. Ele vai aprender sobre fé, sobre a sua jornada de vida, sobre perseverança. Ele vai aprender sobre arrependimento e graça, enquanto ele enfrenta batalhas contra inimigos como desespero, tentação, e ele chega a uma montanha chamada Montanha da Lei. E ao longo então dessa jornada, Cristão também encontra companheiros de viagem, família, e nesse companheirismo, nessa amizade, eles se ajudam, eles então encorajam um ao outro. Aí ele vai encontrar fiel, esperançoso e auxiliador. E aí juntos eles compartilham experiência, enfrentam desafios e crescem sua fé em direção ao objetivo final, a cidade celestial, onde a verdadeira paz e a alegria eterna aguardam aqueles que perseveram até o fim. E aí nesse filme eu fiquei pensando na nossa vida, hoje, no nosso tempo. E assim como cristão, o personagem, nós somos chamados a seguir o quê? O Evangelho mesmo. E o Evangelho é que brilha sobre nós. E é Ele que nos faz refletir quem é Cristo, revelando a beleza, revelando a bondade, revelando a misericórdia do nosso Salvador. E esse convite, ele não é apenas uma oferta terrena, agora,
para viver nesse mundo, mas uma promessa celestial de paz, de renovação para as nossas almas cansadas e sobrecarregadas. Há um tempo de cansaço, há um tempo de estar sobrecarregados. Mas eu quero dizer, ouça o convite de Jesus nessa noite. Encontre descanso verdadeiro nele. Só Jesus pode aliviar as nossas cargas, nossas dores. Mesmo em meio às tempestades da vida, ouça a voz de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui nessa noite é esse convite de Jesus para nós. Esse convite ele vale para agora, para hoje, para você, para mim. E eu queria pensar com vocês, o versículo 28, pode projetar para mim, vai dizer: venham a mim, Jesus dizendo: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Palavras de Jesus, e ele faz um convite poderoso para todos nós, especialmente as famílias que estão sobrecarregadas pelos fardos da vida. Esse convite é uma expressão, meus irmãos, sabe de quê? Da soberania do Senhor e do seu amor que nos chama para encontrarmos descanso em seus braços. É um convite pessoal, dirigido a cada um de nós, independente da nossa situação ou história. Não é apenas uma oferta de alívio temporário, apenas essas 2 horas que nós vamos passar aqui, mas é uma promessa de descanso verdadeiro e contínuo sobre as almas sobrecarregadas. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa quão pesados são os nossos fardos, sempre há um lugar de descanso aos pés daquele que nos ama incondicionalmente. Mas é importante entender uma coisa, que o texto que Jesus vai dizer, antes de dizer essas palavras, ele revela algo que é assustador, mas para quem não está firmado a fé nele. Veja o verso 25 e o 26, voltando um pouco, ele vai dizer assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste, grava essa palavra, escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Soberania. O texto aqui está dizendo, e fica evidente nas palavras de Jesus, que Deus, o Pai, escolhe quem Ele quer revelar ao Filho, revelar a Cristo. As duas maneiras de entender isso, como Deus se revela, a primeira é a revelação geral e a segunda é a revelação especial, que eu quero tratar rapidamente com vocês. Vai dizer assim: revelação geral refere-se ao conhecimento de Deus que está disponível para todas as pessoas através da criação. Essa revelação é universal, é para toda a humanidade. Deus se revela em sua criação. A Bíblia nos ensina que Deus se revela através de onde? Da natureza, do universo, de tudo que você pode olhar para essa existência, dessa criação, você vai ver Deus. A Bíblia vai nos ensinar isso. Por quê? Porque demonstra o seu poder, demonstra a sabedoria, demonstra a divindade do Senhor em todos os lugares que você olhar. E Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1, do versículo 19 ao 20, vai dizer: pois o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, está tudo sendo revelado na criação, e aqueles que dizem que Deus não existe, a Bíblia vai chamar de tolo, porque Deus está sendo revelado para quem olhar e para quem quiser ver. Essa revelação é suficiente para mostrar que Deus existe
e alguns dos seus atributos, deixando os seres humanos sem desculpa por ignorá-lo. No entanto, essa revelação ela não é suficiente para trazer as pessoas a um conhecimento salvífico de Deus. O erro essencial do ser humano não é ignorar a existência de Deus. O Brasil tem mais de 90% das pessoas que dizem que Deus existe. Então o problema não é dizer que Deus existe ou não existe, mas sim em conhecê-lo e, através do seu conhecimento, recusar em conhecê-lo como ele realmente é. Essa condição é natural da humanidade. Nós temos consciência da existência de Deus, mas nós optamos por não honrá-lo. Essa é a revelação especial. Mas também tem a revelação geral. E essa, agora que eu vou falar, é a especial. É a maneira, então, pelo qual Deus se revela mais plenamente e de forma redentora. Isso ocorre através das Escrituras Sagradas, diante da palavra, daquele que lê a Bíblia, daquele que se interessa pela Bíblia e mostra a supremacia, a plenitude de Cristo Jesus. A revelação especial é necessária para que as pessoas elas possam então conhecer a vontade de Deus para a salvação. Salmo 19, versículo 7 e 8 vai destacar a perfeição dessa revelação especial. Vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem o que, meus irmãos? Luz aos olhos. Ter uma Bíblia disponível nos idiomas, nas versões adequadas, significa que qualquer pessoa pode acessar a revelação especial. Estudar as Escrituras e aprender sobre o plano de salvação de Deus através de Cristo Jesus. Todo ser humano tem essa capacidade, essa possibilidade, porque é fácil encontrar hoje as Escrituras em línguas, em várias versões. Mas a revelação especial, além de ter o acesso à palavra, ela precisa ser associada a uma outra atributo do Senhor, que é a soberania dele. Ou seja, a revelação se torna mais profunda e real e pessoal quando Deus levanta o véu do pecado que cega as pessoas e se revela a elas de maneira redentora. Quando a pessoa lê a Bíblia e o Espírito Santo vai até ela e arranca dela o véu e mostra para ela o quanto ela é pecadora e demonstra sua misericórdia, é nesse momento que a revelação especial associada à soberania de Deus faz efeito. Consegue entender? Vocês lembram desse dia? Eu espero que sim. O dia que o véu foi levantado dos seus olhos. Estávamos cegos, perdidos, mas de repente uma luz penetrou sobre então todas as camadas dos nossos olhos, córnea, cristalino, retina, e chegou ao nosso cérebro ao ponto de que nós não tivemos como resistir ao poder de Deus, e nós então começamos a abrir os nossos lábios e dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, e não há outro como Tu. Soberania através da revelação. Nenhum ser humano tem capacidade de tomar a decisão por si só: eu quero o Senhor, a não ser que Ele se revele e arranque de nós aquilo que impede de vê-lo. A nossa fé está intimamente ligada à doutrina da eleição e da graça, que é irresistível.
E Jesus aborda essa ideia lá em Mateus capítulo 11, do versículo 25 e 27, quero ler de novo. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequenininhos. Sim, Pai, pois foi do teu agrado. Aqui Jesus agradece ao Pai por revelar as verdades do reino aos pequeninos e a ocultá-la dos sábios e dos entendidos. E isso indica a capacidade de entender e aceitar a revelação especial de Deus, que não é apenas uma questão de ter acesso à Bíblia, mas é também uma questão de Deus abrir os olhos espirituais das pessoas. O que eu mais desejo para mim, o que eu mais desejo para vocês, família, é que vocês possam ter acesso à Bíblia, mas que ela possa ser verdade ao nosso coração. Há muitos que sabem muita coisa da Bíblia, nomes que são difíceis até de falar, histórias e etc., mas as suas vidas não fazem nenhum sentido. Que a palavra do Senhor, que a revelação especial de Deus possa fazer sentido ao nosso coração, e que ninguém aqui deseje mais nada a não ser Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra. Eu acredito plenamente, como pastor reformado, que Deus, em sua soberania, sabedoria, Ele é Deus, é Ele que governa, é Ele que reina, Ele escolhe revelar-se a certas pessoas de maneira especial, e através do Espírito Santo, que ilumina os seus corações e mentes para compreender a verdade do Evangelho. Isso é conhecido como a regeneração ou o novo nascimento, que é um ato único, soberano do Senhor. Versículo 27 vai dizer: Jesus: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Já dá um nó na cabeça aqui, porque está dizendo que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. O versículo aqui mencionado, a palavra conhece, é usada em uma maneira muito forte, de uma maneira que nós precisamos parar para entender. Significa que Jesus está dizendo algo assim, ninguém realmente conhece o Filho exceto o Pai, e ninguém realmente conhece o Pai exceto o Filho. Em outras palavras, Jesus está nos mostrando que o nosso conhecimento de Deus, mesmo depois de nos convertermos, é muito pequeno. O nosso conhecimento de quem é Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus é muito pequeno. Mesmo que nós estudemos sobre Deus todos os dias em nossa vida, mesmo então que buscamos saber, conhecer, é quase nada comparado à imensidão, à riqueza, à glória do nosso Deus, quem Ele é realmente. Somente o Pai conhece o Filho completamente, em toda a sua profundidade e plenitude. Da mesma forma, apenas o Filho conhece o Pai totalmente. Portanto, o entendimento completo de Deus é algo que apenas as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem. Mas o texto continua e revela que alguns seres humanos podem conhecer o Pai, aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Olha o texto de Mateus 16:16. Simão Pedro responde para Jesus: tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de Pedro, ela é vista como um ato da revelação divina. Não foi através da sabedoria humana que Pedro reconheceu Jesus como Cristo, mas por meio da revelação de Deus. Olha Mateus 16:17, a continuação. Jesus responde a Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Percebe aqui
a soberania de Deus agindo com graça, para que seres humanos possam verdadeiramente conhecer e responder Jesus como Senhor. Mesmo o nosso conhecimento espiritual mais profundo é um dom de Deus, é graça de Deus, não um produto da nossa própria capacidade e esforço. Mas aí você está falando, pastor, você falou que é família, encontra, descanso. O que tem a ver isso tudo? Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Para vocês perceberem o amor profundo que Ele tem por você. Você consegue entender isso? Se você aqui está neste lugar, num domingo chuvoso, com frio, é porque algo aconteceu em você. É porque o seu entendimento, quem é Cristo, mudou. E a sua necessidade de ter, não é porque você levantou hoje da sua casa, botou a melhor roupa e veio para cá, é porque o Espírito Santo tem te impulsionado a buscá-lo, porque Ele te ama, porque Ele te quer de perto, Ele quer te transformar, mudar todo o seu ser. Não tem a ver comigo, não tem a ver com minhas habilidades e capacidade, não tem a ver com vocês, meus irmãos, tem a ver que o Deus soberano e santo, sei lá porque, resolveu amar a nós, assim como nós cantamos, pecadores que somos. Como pode isso? Isso tem que fazer você chorar e transformar o seu ser, o seu semblante em uma lágrima de esperança, porque Cristo te amou de tal maneira que revelou a si mesmo para que você tivesse esperança e vida. E essa declaração é um convite para todos nós também fazermos, a declaração de Pedro, desafiando-nos a reconhecer e confessar Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e confiando na revelação de Deus, na obra redentora de Cristo. Se você hoje tem essa convicção de que Jesus é o seu Salvador, você pode dizer como Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faz sentido para você? Como é que você se sente ao falar isso? Essas palavras te enchem de esperança? Ou você está preocupado com o dia de amanhã? Jesus Cristo realmente te faz viver, meus irmãos. Jesus Cristo realmente é a sua vida. Jesus Cristo realmente é a sua canção. O Deus Pai havia revelado a Pedro que Jesus Cristo era o Cristo. Assim sendo, se eu e você conhecemos o Pai e o Filho, não é por causa de coisa alguma que fizemos ou buscamos, mas é por causa do produto da graça, oferecido misericórdia, indizíveis a nós. Por isso que Ele permitiu que eu e você pudéssemos o conhecer. Por isso que Jesus pôde dizer no versículo 28, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Leia comigo, por favor. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Já que os nossos olhos foram abertos para compreender quem Ele é realmente, se Ele é real para você, lance sobre Ele os seus fardos, lance sobre Jesus. Mas que fardos são esses? Será que são os fardos do nosso trabalho? Quem vai acordar aqui amanhã, 4:30 da manhã, que depois de uma segunda-feira que vai ser chuvosa provavelmente, chega em casa com os pés doendo, chega cansado de tanto trabalhar? Será que é esse fardo aqui que Jesus está dizendo?
Será? Será que são os momentos da nossa vida em família, em dificuldades de compreensão? Será que são esses momentos? O vizinho que está nos atrapalhando em alguma coisa, aquilo está nos incomodando. Será que são esses fardos que Jesus está dizendo? Apesar desses momentos trazer muita dor, muito sofrimento, e que essas palavras estão dizendo, na verdade, que este fardo que Jesus está querendo dizer, lance sobre ele o fardo que está sobre os seus ombros. Esse fardo é exatamente a culpa do pecado que nós carregamos. Na vida cotidiana, quando carregamos culpas não resolvidas ou não perdoadas, isso tem um grande impacto em nossa saúde emocional e espiritual. O maior problema do coração humano é o seguinte, meus irmãos, é não mais reconhecer que os seus pecados são tão terríveis e que machucam o nosso Deus. Quando nós continuamos a nossa vida de qualquer maneira, quando nós continuamos teimosos, quando nós continuamos com os nossos ouvidos tampados, quando nós continuamos com os nossos olhos fechados, quando Deus já retirou de nós o véu que nos cegava, e nós continuamos teimosos, pecando, vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, esses fardos estão esmagando o nosso coração, o seu coração. Lance sobre ele os seus fardos nessa noite, lance sobre o Senhor. Essas culpas nos sobrecarregam, pressionam os nossos ombros com um peso insuportável e eventualmente minam a nossa alegria. O povo cristão deveria se explodir em alegria, e os nossos rostos estão caídos, entristecidos por causa de pecado não confessado e não lançado na cruz de Cristo. Mina a nossa alegria, mina a nossa capacidade de viver plenamente, mina a nossa capacidade de viver como família, mina a nossa alegria de estar na casa de Deus, experimentando, ansiando. Eu sou de uma época, e não é porque eu tenho 45 anos, não é isso, mas a gente deveria resgatar isso. Hoje é domingo, levanta meu filho, levanta, vamos para a casa do Senhor. Mas a dor no ombro nos tira, minha cabeça está doendo, eu vou ficar em casa, chuva me atrapalha. Que nós possamos voltar, vamos lá, porque em família Deus fará algo extraordinário. Vamos ver o que Deus vai fazer quando o seu povo se junta. É a hora da palavra, vamos todos lá ouvir o que Deus vai dizer. Volte, família do Senhor, esta é a casa de Deus, é a sua casa, é neste lugar que Deus te deseja estar. Venha se arrastando, porque é este lugar que Deus vai te curar. Venha cheio de pecado e confesse nesse lugar, porque é aqui que Deus vai restaurar a sua vida. Este lugar, meu Deus, meus irmãos, não é um social apenas. Este lugar é a casa do Deus vivo, que Deus colocou em seu coração para você estar aqui. Enquanto você estiver vivo, viva intensamente, busque, deseje, não perca isso. O mundo lá fora está dizendo para nós que este lugar não é importante, este lugar é melhor que a nossa casa, este lugar é melhor que a nossa cama, este lugar é melhor do que qualquer outro lugar, porque aqui Deus derrama bênçãos, é bênçãos e é promessa do Senhor. Não fique em casa à toa, não paralise por qualquer coisa, a não ser que você esteja internado, como a Cíntia ficou, não podia estar aqui. E na quinta-feira ela estava aqui falando: eu senti mais falta de estar na casa de Deus do que a minha família. É isso mesmo. Se algo em nós que nós temos, nós depositamos mais amor do que Jesus,
Aí está o nosso pecado. Que Jesus seja a nossa maior alegria, meus irmãos. Quanto tempo mais temos de vida? Irmão Nilton, cadê? Irmão Nilton não veio. Irmão Nilton tem 80 e poucos anos, é isso? Ou eu estou envelhecendo mais ele, tadinho? Ele fez uma oração aqui na quinta-feira que eu vim a lágrimas. Quem estava aqui? Irmão Nilton disse: eu tenho 80 e poucos anos, meu Deus. Ele chorando e orando. Eu vejo o pastor chamando as pessoas para estar servindo a Deus. Eu tenho 80 e poucos anos. Se eu tivesse força, eu estaria aqui. O desejo dele era de servir. E você? Tem quantos anos? Você tem força? E você está aí, desejando tudo dessa terra. Jesus não prometeu nada nessa terra, meus irmãos. Jesus prometeu algo muito melhor do que essa terra, que é o céu, é a nossa morada eterna. E quando nós estivermos aqui, possamos viver plenamente para Ele. Abandone tudo. Minha esposa está aqui. Se um dia ela falar para mim, ela não vai fazer isso. Abandone o seu Deus. Eu vou dizer: nunca abandonarei você. Nunca abandonei meu Deus. Abandonarei você. E ela deve fazer a mesma coisa. Se algo te afasta do Senhor, abandone imediatamente, porque Deus é maior do que qualquer outra coisa. Aí, falando um pouco do filme O Peregrino, fica claro que o personagem principal, o cristão, simboliza o escolhido de Deus na jornada espiritual. Quando ele parte da cidade de destruição, ele carrega um peso significativo sobre os seus ombros. E esse fardo representa, ele pede: você pode me ajudar a tirar esse fardo aqui? E alguém encontra com ele e diz: não, eu não tenho como te ajudar, é só quando você chegar lá. E então, esse fardo representa o peso da culpa que ele carrega por causa dos seus pecados não perdoados. Essa culpa o perturba profundamente, tornando seus passos pesados, dificultando sua jornada em direção à cidade celestial, que representa a vida eterna com Deus. Quando nós carregamos nossas próprias culpas não resolvidas, elas se tornam um fardo que nos impede de avançar a nossa jornada espiritual. Deus não perdeu o controle. Eu não estou dizendo da salvação do Senhor. Eu estou dizendo que você poderia estar avançando muito mais se você não tivesse com esse fardo nos seus ombros. Mas quando nós lançamos esses fardos aos pés da cruz de Cristo, os pecados são perdoados, eliminados, e o peso do fardo é removido. Para onde mais poderemos ir com nossas culpas? Quem pode nos libertar delas? Jesus responde afirmadamente: ofereço alívio a todos os que me procurarem. Eu lembro de Pedro no Evangelho de João. Pedro faz essa declaração a Jesus durante um diálogo sobre fé e vida eterna. Ele reconhece que Jesus tem as palavras que conduzem à vida eterna e expressa sua convicção de permanecer com Ele. Você pode ler comigo João 6,68? Você pode colocar aqui? Lucas. João 6,68. Travou? Hoje de manhã estava travando. Não? Eu vou ler. Lê comigo. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Faça isso. Para onde você pode ir? Não vá para outro lugar, a não ser aos pés daquele que tanto te amou. Segundo, descanso em Cristo. Versículo 29 vai dizer, e 30: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao aceitarmos então o convite de Cristo, de encontrarmos nele descanso verdadeiro, descanso duradouro, Jesus nos convida a levar o seu jugo e aprender com ele, pois ele é manso e humilde de coração. Essa promessa de descanso, meus irmãos, é uma expressão do cuidado amoroso de Deus por cada um de nós, que Ele oferece alívio para as nossas almas cansadas e oprimidas. Além disso, o apóstolo Paulo nos exorta e nos
a não nos preocuparmos com coisa alguma, mas em tudo. O que ele vai dizer? Se você lembra do texto, em oração, em súplica, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graça. Ele promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. O descanso em Cristo não significa ausência de problemas. E eu sei que isso está sendo falado em muitos lugares aí. Não é. Não é. O Evangelho não livra-nos de problemas. Não é. Meus irmãos, mas uma mudança real na maneira de como nós enfrentamos as adversidades da vida. É ter a capacidade pelo Espírito Santo de encontrar paz, mesmo em meio às tempestades, confiando na soberania e no cuidado de Deus. É muito comum nós, quando enfrentamos qualquer adversidade, nós nos recolhemos. Nós não queremos estar perto de ninguém. Nós não queremos estar na casa de Deus. Vou resolver os meus problemas. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós estamos juntos neste lugar, quando nós compartilhamos juntos os nossos problemas e dilemas, quando nós estamos aqui, Deus vem com alívio e com cura. É nesse lugar eu quero afirmar que Deus irá trazer cura ao nosso coração. Um exemplo prático disso é encontrado na vida de Davi, que enfrentou muitas dificuldades e perseguições. Mesmo diante do desafio, Davi escreveu um salmo, Salmo 23, versículo 1, 3. Vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em vez de pastagem me fez repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O descanso em Cristo é uma experiência profunda de paz, de certeza, de confiança, que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com esperança, segurança em Deus. É um convite, meus irmãos, a depositarmos nossas preocupações e fardos aos pés de Cristo, confiando que Ele nos dará descanso que tanto nós precisamos. Nós não vamos encontrar descanso na nossa casa, na nossa cama, mesmo que ela seja um colchão maravilhoso, novinho, que você acabou de comprar. Amanhã, se esses fardos não forem lançados aos pés de Cristo, Ele estará pesando o seu ombro. Quando eu era criança, meus avós moravam lá em Barra do Fonseca, num lugar chamado Buraco do Juca. Já ouviram isso? Lá no topo de um morro. Era no topo mesmo. Você subia assim, chegava no meio assim. Ele morava, tinha uma casa de 2 andares lá. E há muito tempo atrás, eu era muito criança, não se chegava água lá em cima. Então era preciso descer para buscar em latas e levar ou na cabeça, ou eles usavam uma madeira que segurava uma lata aqui e uma lata aqui. E lá eles subiam o morro para poder levar água para casa. E é nesse momento aqui, nessa analogia que eu acho que Jesus está se referindo a esse jugo aqui. O que Ele prometeu a todos que viesse a Ele, esse instrumento de ir até Ele, tornaria mais fácil carregar os fardos. De outra forma, se não fosse por Ele, seria muito mais difícil de suportar. O versículo 29, quero ler novamente, vai dizer: tome sobre vocês o quê? O meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Percebe aqui? Jesus então coloca em nós o seu jugo, e as nossas cargas, elas são aliviadas, porque Ele nos ajuda a vencer todas elas. Você percebe que no começo desse verso 29, Jesus menciona que ao aceitarmos esse jugo, nós aprendemos com quem? Com Ele.
A principal coisa que aprendemos é sobre Ele mesmo. Não tem outro assunto para você. O assunto que nós precisamos para a nossa vida é Jesus Cristo. Jesus é tanto, nesse caso aqui, o professor quanto a matéria. Ele mesmo está se explicando. Aprender o que Ele significa, aprender a sua liderança, aprender a sua soberania, aprender quem Ele é, nos torna servo, nos torna escravo do Senhor, assim como todos os discípulos foram. Paulo entendia isso profundamente em suas cartas, e ele frequentemente, quando você vai ler as cartas de Paulo, como ele se coloca, meus irmãos? Servo de Cristo Jesus, encontrando o quê? Alegria de ser servo, de ser escravo por amor ao seu Deus. É interessante notar, ironicamente, embora muitos acreditam que têm liberdade e sem Cristo vivem de qualquer maneira, aproveitam este mundo, na realidade estão aprisionados pelo pecado. Somente quando o ser humano se torna escravo de Cristo, servo do Senhor, é que encontram a verdadeira liberdade. Deixa eu te dizer, meus irmãos amados, minha família, deixe para trás os seus pecados, deixe, pois a culpa que os pecados carregam sobre você te oprime, te escraviza de verdade, mas Jesus liberta desses fardos. Ele é um mestre gentil e humilde. Jesus sempre age buscando o melhor para aqueles que o seguem. E por que então nós vamos ficar teimando, buscando satisfação em outra coisa que não seja Jesus Cristo, o Deus de toda a terra que se revelou para nós, que se colocou disponível? Ao aceitarmos o convite de Cristo, nós encontramos um descanso verdadeiro e duradouro. Jesus nos convida a levar o seu jugo, a aprender com Ele, pois Ele é manso e humilde de coração. Você já experimentou o alívio que Jesus oferece para a sua alma? Sim ou não? Se sim, então você sabe que qualquer fardo que Ele nos dá é leve. Sirvam. Se Deus permitiu algo chegar em você, que Ele te impulsione a servir e adorar Ele muito mais do que você já serviu em toda a sua existência, porque o fardo dele é leve, não é pesado. Ele não é um senhor tirano, autoritário, embora Ele exija obediência. Deus exige obediência e total entrega dos seus. Jesus não foi para uma cruz e sofreu a dor que foi. Ele sofreu por nós e vai exigir de nós, mas Ele nunca oprime o seu povo. Ele permite até que possamos viver de uma maneira, mas uma hora ou outra Ele vai te chamar. E Ele aqui nesse lugar, eu não sei quantos aqui precisam ouvir isso, eu preciso ouvir isso, eu acredito que vocês também. Lance sobre Ele, meus irmãos. Não ache que está tudo bem. Lance sobre Jesus, porque é um chamado dEle. Lance sobre Ele os seus fardos, lance sobre Ele as suas dores, lance sobre Ele, viva por Ele, porque Ele tem alívio para cada um de nós. E por último, para fechar, na casa de Deus. Na casa de Deus nós encontramos mais do que um lugar físico, é um ambiente espiritual. Entenda isso. Aqui não é uma junção de pessoas para passar algum tempo, para marcar ponto, ou com um social que é legal, que é bacana, nós encontramos pessoas incríveis. É muito mais do que isso. Aqui, meus irmãos, é um ambiente espiritual, nunca esqueçam disso, onde nós descobrimos o verdadeiro propósito e significado da vida, e para a vida.
A comunidade de fé é um reflexo da família de Deus, onde nós somos acolhidos, encontrados, fomos aproximados, fortalecidos em comunhão uns com os outros e com o Pai Celestial. Encontrar-se com Jesus é tão glorioso, é ter perto o Senhor de toda a terra, mas além disso, que é primordial e importante, mas Ele também nos coloca uns com os outros, família do Senhor. Em Efésios capítulo 2, 19, Paulo escreve: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Percebe aqui o quanto o inimigo tem enganado-nos, dizendo que o mais importante é Deus, minha família e depois a igreja. Não, meus irmãos, a sua família foi incluída na família de Deus. É Deus, família. Percebe a diferença? Porque senão a gente vai colocar este lugar como secundário. Nós vamos colocar este lugar que é a casa de Deus, que é a habitação do Senhor, que é a alegria quando Deus vê o seu povo reunido em uma adoração constante. Entenda isso. Essa passagem aqui destaca que pertencemos a esta família, a família de Deus, e encontramos o que é a nossa identidade e pertencimentos nela. O chamado de Jesus é para: venham a mim. É como um convite para se aproximar da mesa do Senhor, onde nós descobrimos verdadeira esperança. É nesse lugar que nós compartilhamos as bênçãos. Ou você acha que você tem é só para você? Você precisa mudar o seu pensamento. Tudo que você tem é para compartilhar uns com os outros. Por isso que eu gosto de ver os irmãos aqui que tem carro, leva um que não tem. Deus te deu bênção para você abençoar. Entendeu? É na família que nós vamos, com a identidade de quem somos. Eu sou de Cristo, é o que eu vou agora abençoar os outros. O chamado de Jesus é para todos nós: venham a mim. Assim como a ceia do Senhor, que daqui a pouco nós vamos cear, onde participamos do pão e o vinho em comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. A igreja é onde nos reunimos para lembrar e celebrar o sacrifício de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, Paulo escreveu: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Versículo 17: por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ao reconhecermos a importância da família de Deus em nossa vida, nós somos desafiados a nos envolvermos ativamente na igreja, na comunidade de fé, buscando crescer juntos em amor e comunhão, em unidade. Que possamos valorizar a comunhão do Senhor, que possamos valorizar esse compartilhamento de bênçãos com os nossos irmãos, encontrando o verdadeiro sentido da vida, da nossa identidade, daquilo que você foi chamado para ser. É a verdadeira esperança que só pode ser encontrada, meus irmãos, na casa de Deus, na casa do Senhor. E que ao participarmos da ceia do Senhor, nós possamos lembrar desse sacrifício de Cristo, único, e renovar o nosso compromisso com Ele, com esta família espiritual. É o meu maior desejo aqui nessa noite. Senhor, eu orei antes, que haja um profundo convencimento de nosso, de que não há outro lugar melhor de se estar do que na casa de Deus.
experimentando a comunhão, experimentando a bênção do Senhor, vivenciando algo extraordinário. Não é para prender você aqui, não é esse o meu desejo, é para que vocês realmente tenham certeza da sua identidade em Cristo Jesus e se lance em amor a Ele, como foi lido hoje aqui no texto de contrição. Rasgue o coração e lance ao Senhor a sua vida e todo o seu ser. Para fechar mesmo agora, minha família, que eu amo chamar vocês assim, hoje fomos lembrados dessa palavra de ânimo de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ou sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diante dessas palavras de amor, de compaixão do nosso Senhor, gostaria que todos aqueles que estão sobrecarregados, todos aqueles que estão cansados, lutando sobre o peso dos fardos da vida, talvez você aqui esteja se sentindo oprimido pelo peso do seu pecado, pela ansiedade, pelas preocupações do dia a dia, pelos desafios que enfrentam. Jesus está estendendo a sua mão poderosa para você, dizendo: vinde a mim, você que está se sentindo dessa forma, porque eu vos aliviarei. Ele está pronto para receber você de braços abertos. Ele não rejeita aqueles que o Pai o deu. Não importa quais sejam as circunstâncias e quão pesados são os seus fardos nesse exato momento, hoje eu, como um pastor simples aqui, eu convido todos vocês a vir a Jesus de novo, a expressar pelo menos: Jesus, Tu és a minha vida, a minha esperança, e eu deposito então os meus fardos aos seus pés, meus irmãos, que nós possamos encontrar em Cristo o descanso para as nossas almas, porque Ele prometeu isso. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele não apenas, eu quero chamar os músicos aqui, aliviará os seus fardos, mas também Ele dará paz e esperança verdadeira. Que possamos todos nos achegar a Ele em humildade, contrição, humilhação, confiança, reconhecendo a nossa necessidade de Sua graça e do Seu perdão. Nós possamos encontrar descanso para as nossas almas cansadas e sobrecarregadas em Cristo Jesus, e experimentar a verdadeira liberdade, que é a paz que Ele nos oferece, que é real, que é maravilhosa aos nossos olhos. Não adie mais, não teime mais, lance ao Senhor. Talvez hoje é dia de salvação, talvez esteja gente aqui que precisa realmente confessar que Cristo é o Senhor. Não perca essa oportunidade. Lance hoje, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez tenha gente aqui que precisa confessar os seus pecados. Faça isso hoje, não deixe passar desse dia. Venha a Jesus e deixa Ele cuidar de você, meus irmãos. Ele está esperando por você, Ele aguarda. É óbvio que é o Espírito Santo que conduz todas as coisas, que Ele possa encontrar em você e abrir os seus lábios, para que você possa confessar e lançar sobre Ele todas as suas cargas, dores, sofrimento. Encontre descanso em Cristo. Compartilhe a paz e comunhão da família na casa de Deus, e renove sua esperança na mesa do Senhor. Que possamos fazer isso nessa noite. Convido a você